Na aula de hoje, finalizando o nosso estudo da função quadrática, nós vamos ver o sinal da função. Se você ainda não assistiu às outras aulas, procure assistir. E para a aula de hoje, depois da vinheta, voltamos direto do quadro. Para estudar o sinal da função quadrática, nós temos que considerar o valor do discriminante, do delta. Então, o nosso delta, nós já estudamos que o delta pode ser maior que zero, o delta pode ser igual a zero e o delta pode ser menor que zero. E também nós temos que considerar o valor do nosso coeficiente A, o sinal do coeficiente A. Nosso A pode ser maior que zero e o nosso A pode ser menor que zero. Lembrando que o A nunca é igual a zero, senão nós não teríamos a função quadrática. Quando o nosso delta é maior que zero, nós temos x1 diferente de x2, ou seja, nós temos duas raízes reais distintas. Se o nosso A é maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima e nós vamos cortar o eixo x em dois pontos distintos. Se o A for menor que zero, a concavidade da parábola é para baixo e vai cortar também em dois pontos distintos, que é o x1 e o x2. A parte do nosso gráfico que está acima do eixo x será positiva. A que está abaixo será negativa, a parte que está acima, positiva também. No outro gráfico, a mesma coisa. A parte que está acima é positiva, a parte que está abaixo, negativa. Então, nessas duas partes aqui, a minha f de x é maior que zero. E neste meio aqui, a minha f de x é menor que zero. No outro caso, neste intervalinho aqui, a minha f de x é maior que zero. E nestes outros dois casos, a minha f de x é menor que zero. Agora, quando delta é igual a zero, nós teremos para o nosso A maior que zero, concavidade para cima, uma raiz dupla e toca o eixo x em um só ponto. Quando o A for menor que zero, nós temos a raiz dupla, toca o x em um único ponto. Exatamente na raiz, a f de x é zero. E nos demais pontos da nossa raiz, a f de x é maior que zero. Então, a f de x maior que zero. Mesma coisa quando A é negativo, aqui a f de x é igual a zero e nos demais pontos ela é negativa. Então, a nossa f de x será menor que zero. E nós temos o caso do nosso delta menor que zero, quando nós não possuímos raízes reais, ou seja, a parábola não toca o eixo x. Então, ela fica flutuando. Quando o A é menor que zero, fica na parte de baixo, também não encosta. Então, neste caso, para todo x pertencente aos reais, a nossa f de x será maior que zero. E no outro exemplo, a f de x será menor que zero. Observe essa função. Nós temos y igual a x² menos 4x menos 5. As raízes x1 igual a menos 1, x2 igual a 5. Nós já aprendemos a calcular as raízes, inclusive lá no ano, quando nós estudamos a equação do segundo grau, nós também vimos. Então, vamos colocar aqui no eixo x as nossas raízes, menos 1 e 5. Note que o nosso A aqui ele é positivo, A é 1. Então, a nossa parábola tem concavidade para cima, porque o nosso A é maior que zero. Então, nós já sabemos que aqui é negativo e aqui são positivos no nosso gráfico. Nós vamos ter o seguinte:
Quando x é igual a menos 1 ou o x é igual a 5, a f de x é igual a 0, porque são nossas raízes. Quando o x for menor que menos 1 ou quando o x for maior que o nosso 5, nós teremos então que a nossa f de x é maior que 0. Então, maior que 0. Ora, quando x estiver entre o menos 1 e o 5, a nossa f de x será menor que 0. Que é este ponto aqui. Então, uma coisa que ajuda muito é fazer o esboço desse nosso gráfico, para que nós possamos enxergar onde a nossa parábola está acima ou abaixo do eixo x. Então, a cada aula nós fomos vendo um pouco da função quadrática. Na dúvida, volte, revise os conteúdos. No mais, bons estudos e até o nosso próximo encontro.